Olá galera, curte o vídeo Natan Guimarães, o Natan Marvel. Hoje estou aqui para mostrar para vocês um vídeo de um jogador da seleção espanhola que foi campeão com o Real Madrid na Liga dos Campeões, na Copa do Rei e da La Liga, e também campeão da Eurocopa junto com a Espanha. O zagueiro campeão pelo Real Madrid, Nacho. O líder da defesa. Vamos ver quanto ele mede aqui, meus amigos. Quase 4 polegadas, que dá 3 polegadas. Um dos maiores zagueiros lendários do campeonato espanhol. Ó. Estou gravando esse vídeo porque é dia de Natal e eu decidi gravar esse vídeo. Eu vou contar a história dele aqui para vocês. José Ignacio Fernandes, mais conhecido como Nacho, é um futebolista espanhol que atua como zagueiro. E não é só de zagueiro não. Ele também atua tanto de lateral direito e lateral esquerdo. Ele faz ambas funções na defesa. Ele nasceu no dia 18 de janeiro de 1990. Ele tem 35 anos e vai completar 36 anos ano que vem. E por isso eu decidi fazer o vídeo dele agora. Ele é ambidestro, ele usa os dois pés para chutar, tá? E é a primeira vez que eu mostro um zagueiro ambidestro. Eu tenho todos os zagueiros na minha coleção, mas alguns deles são destros. Essa é a primeira vez que mando fazer um zagueiro ambidestro. O time que ele joga é o Al-Qadisiya. Histórico de partidas pelo Real Madrid. 364 jogos, 16 gols marcados. E pela Espanha, 29 jogos, 1 gol marcado. Em 23 de abril de 2011, Nacho fez sua estreia pela equipe principal em partidas que acabou em 6-3 contra o Valência. José jogou aos 90 minutos da partida. Sua segunda partida foi na derrota por 3-2 contra o Real Zaragoza. Nacho foi o único jogador das categorias de base escolhido para acompanhar o time principal em uma série de amistosos de pré-temporada na América do Norte para a preparação da temporada de 2011 a 2012. Entrou como substituto nas 3 partidas contra o Los Angeles e Guadalajara e Philadelphia Union. Em 2 de setembro de 2012, o técnico José Mourinho anunciou que Nacho junto com Álvares Morata e José Fernandes e Jesus Fernandes seriam promovidos para a equipe principal, mas que ainda disputarão a partida em a equipe B para a temporada de 2013 a 2014. José iria defender somente a equipe principal, recebendo a camisa número 18, depois da saída de Raul Albion. Seus anos dentro do clube do Madrid nunca foram recheados de jogos. O zagueiro disputou sua posição com muitos ídolos de posição, com Sérgio Ramos, Pepe e Rafael Varane, entre outros grandes defensores. Merengues. Todavia, jamais demonstrou um forte interesse em sair do time e o formou independente de 4 jogos fazia por época sua passagem pela La Liga.
foi recheada de jogos, apesar de jamais ter feito mais do que 28 partidas em longo de suas épocas. Em vez que ele mais entrou em campo foi edição de 2016 a 2017, quando conseguiu entrar pela defesa central, o lateral e laterais ao longo dos jogos. Na Liga Espanhola, o defensor teve a honra de levantar o troféu da competição em 3 oportunidades, além de garantir mais 2 troféus da Copa do Rei. Após a saída de alguns líderes da equipe ao longo dos anos, José foi o responsável por assumir a braçadeira de capitão com a demasiada frequência na época de 2023 a 2024, sob o comando de Carlo Ancelotti. O defensor também venceu a Supercopa da UEFA 4 vezes, mas nunca entrou em campo na competição e, contrapartida, conseguiu vencer o Mundial de Clubes mais 5 vezes, onde conseguiu disputar a final em 2 oportunidades, garantindo assim a vitória diante ao Kashima Antlers e contra o Al Hilal. E no dia 27 de junho de 2024, Nacho assinou um contrato de 2 anos com o recém-promovido Al Qadisiyah, time do Campeonato Saudita de Futebol. E pela seleção da Espanha, após servir a seleção de base, Nacho foi convocado para a seleção espanhola principal pela primeira vez em 2 de setembro de 2013, para um amistoso contra a Suíça, substituindo o machucado Íñigo Martínez. Foi convocado para a Copa do Mundo da FIFA de 2018. Jogou como titular na partida de estreia contra Portugal, em que marcou um dos gols mais memoráveis do torneio. Isso aí. O gol que ele fez pela seleção espanhola foi em 2018 contra a seleção portuguesa. Ele foi um dos melhores zagueiros do campeonato espanhol e também é o número 1 da seleção da Espanha. E eu gosto muito desse jogador. Ele arrebentou muito na temporada passada, de 2023 a 2024, substituindo o Alaba e o Militão, que estavam machucados. E ele foi muito bem no Mundial de Clubes e também foi muito bem na Liga dos Campeões. E foi o capitão devido à saída do Benzema. Eu gosto muito desse zagueiro, um zagueiro completo e não tem medo de nada. E ele dá medo em todos os jogadores que marca. E na Liga dos Campeões, nas oitavas de final, ele guardou muito bem o Haaland, não deixando que ele avançasse para o ataque e muito menos deixasse que ele fizesse um gol. Ele foi uma máquina e arrebentou, marcando o Haaland, mostrando que não tem medo de nada. E também nas oitavas de final contra o Manchester City, ele foi o responsável por converter um dos pênaltis e não deu nem chance do goleiro Ederson defender o gol. Eu assisti esse jogo e eu sabia que ele ia acertar o pênalti. Ele tem um chute certeiro e ele não erra nenhuma. E ele é um zagueiro completo. Faz gol de perna direita, perna esquerda, faz de cabeça, desarma o ataque, marca o jogador. E ele é um monstro que fala todas. Um zagueiro completo que não tem medo de nada. E ele foi fundamental na seleção espanhola e foi campeão pela Euro. Eu nem sei se ele vai ser convocado, mas estou torcendo que ele seja, porque a Espanha precisa desse jogador. Agora eu vou comparar ele aqui com os seus companheiros de seleção espanhola e com os outros camisas 4. Tá aqui, galera,
4 jogadores espanhóis da seleção espanhola que eu tenho, que vão estar na minha lista, já que vão enfrentar a Alemanha no meu jogo. Tá aqui o Sérgio Ramos, Valero e Javier Montiel. 4 jogadores diferentes. Sérgio Ramos e Valero e Nath são zagueiros. E Montiel é lateral esquerdo e zagueiro. Ambos com posições diferentes. E o Valero é zagueiro e lateral direito. Ele pode atuar nessas posições. Ainda tá faltando outros jogadores da seleção espanhola para eu completar a seleção. Tá faltando ainda o capitão, o Azpilicueta, o Carvajal, o Sérgio Roberto, o Cucurella, o Coque, o Melino, o Fabian Ruiz, Saúl. Falta ainda o Ferran Torres, Roselu. Faltam vários para eu completar a seleção espanhola. Mas em breve eu vou mostrar. Eu me pergunto qual desses jogadores vocês gostam. Deixa aí um comentário para saber se é o Sérgio Ramos, o Valero, ou o Javier Montiel ou o Nacho. Os meus sem dúvida são o Nacho, o Sérgio Ramos e o Montiel. Talvez o Azpilicueta supere eles, que é o próximo vídeo que eu vou fazer ano que vem. Mas eles ainda são meus favoritos. Deixa aí um comentário se vocês quiserem ver mais vídeos de vários jogadores da Espanha, ok? Agora eu vou comparar ele aqui com os outros camisas 4. Tá aqui, meu povo. 6 jogadores de camisas 4 que eu tenho. Maurício Isla, lateral direito da seleção chilena. O Perisic, meia e atacante da Croácia. Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira. Nacho, zagueiro e lateral direito e esquerdo da Espanha. Varane, zagueiro francês. E Kim Min-jae, zagueiro da Coreia do Sul. Ó, 6 jogadores de camisas 4 que eu tenho. Com a diferença que o Maurício Isla é lateral direito e volante. O Perisic é meia e atacante e lateral esquerdo. Marquinhos é zagueiro e lateral direito. Nacho é zagueiro e lateral direito e esquerdo. Varane é zagueiro. E Kim Min-jae é zagueiro. Ó, vários camisas 4 que eu tenho, que jogam em posições diferentes. Como eu digo, galera, e volto a repetir nos outros vídeos, a camisa 4 sempre foi usada para zagueiros, mas com o tempo ela foi evoluindo. E aí, eu me pergunto, qual desses camisas 4 são seus favoritos? Os meus, sem dúvida, são o Marquinhos, o Nacho, o Varane e o Perisic. Talvez os outros camisas 4 que eu mostro superem esses caras. Mas esses ainda são os meus favoritos. Se vocês quiserem ver mais algum vídeo com camisa 4, deixa aí um comentário, ok? E aí, galera, conta pra mim se vocês quiserem ver mais alguns vídeos de vários jogadores de outras seleções. A função do Nacho é marcar o jogador, dar um carrinho, mas sem cometer a falta. E ele faz um cruzamento longo, e ele dá um chute longo para dar chance pro atacante finalizar. E ele vai muito bem na bola aérea. E é um zagueiro completo. Um dos melhores jogadores. Ó, eu não sei se ele foi peça fundamental na seleção da Espanha e no Real Madrid, substituindo Alaba e Militão, que estavam lesionados. E eu nem sei se ele vai ser convocado para a seleção da Espanha, porque ele está jogando no Al Qadisiyah. Mas eu quero ver se ele vai ser convocado, já que ele é peça fundamental para a Espanha. E vamos ver se ele está. A Espanha já está na Copa do Mundo e vai jogar mais uma vez na Copa, com muitos jogadores novos. E espero que o Nath não fique de fora, ok? Beleza, galera. Esse vídeo vai ser postado no canal Natan Marvel, o colecionador. Se inscreva no meu canal, dá seu joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, manda pra HSQV, ok? Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.
e um ho, ho, ho! Tamo que vamos e tamo junto. Tamo junto e misturado. Valeu, galera. Foi. Até o ano que vem.